De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Queria que vocês comentassem, primeiro a gente pensar, essa questão da compulsão alimentar é algo que tem aumentado ultimamente, ou o que vocês têm observado na prática desses anos? Isso tem aumentado, isso tem atingido também as crianças, ou tem um grupo etário onde são mais acometidos com essa situação? Com o estresse da vida diária, né, a gente aumentando demais o estresse, a gente tem muitas coisas para fazer diariamente, a gente tem estresse familiar, estresse de trabalho, então realmente a pessoa, se ela tiver alguma tendência, algum fator genético envolvido, ela pode desenvolver esse transtorno, chama transtorno de compulsão alimentar, né? Que é isso que eu falei? Que é isso que você falou, né? Comer desequilibradamente. São episódios que a pessoa passa por um episódio de orgia alimentar, quando ela come assim, uma quantidade enorme de alimentos em um curto espaço de tempo, né? E ela não tem controle, ela vai comendo de forma descontrolada e isso assim, pode afetar demais a saúde dela. Vanessa, a pessoa passa mal depois nesse descontrole? Como é que você... Ou não? Ela come, ela não tem fome, ela come por comer, ela nem observa. Isso, ela vai comer, mas sem a vontade. Ela tem vontade de comer, mas ela não tem fome. Então, ela quer preencher alguma coisa, um vazio, alguma coisa que está latente ali, e ela vai entrar nessa compulsão por causa disso. Ela pode ter mal-estar, de sentir que está estufada, empachada, comeu demais, mas é diferente, por exemplo, da bulimia, que às vezes o paciente come muito e depois ele vai provocar vômito para poder ter uma ação compensatória. Então, o mal-estar que ela vai ter é da sensação de muito cheia mesmo, porque comeu demais. Aí eu pergunto, doutor, nesse caso, aí a pessoa às vezes se cobra como psiquiatra, elas vão chegar lá e ela vai se sentir mal, ela vai deprimir. Por que eu fiz isso? Por que eu comi desse jeito? O que está acontecendo comigo? Aí o peso aumenta, aí a autoestima vai também. Quais essas consequências que trazem na questão da mente? Porque aí é uma cobrança em nós. Sem dúvida, né? Um dos critérios para a gente falar que essa pessoa tem transtorno de comer compulsivo é ela ter realmente esse sentimento de culpa após uma orgia alimentar, né? Muitas vezes ela come sozinha, escondida, ela vai para um canto da casa, um recinto onde não tem ninguém e já prepara aquele tanto de alimento, ingere em grande quantidade, ela perde o controle, de repente ela, como se ela acordasse e visse o tanto que ela tinha comido, né? Mas é uma perda de controle assim, relativo, porque se toca um telefone, né, ela até ignora o telefone e continua aquela orgia alimentar, mas se chega um cônjuge ou um amigo, aí ela consegue parar, quer dizer, é uma perda de controle relativa, né? E o que causa isso, o gatilho, são gatilhos emocionais, são gatilhos de estímulos visuais também, que ocasionam, mas é muito importante a pessoa ter percepção do que ela está passando na mente dela no momento que ela começa um episódio de compulsão. Entendi. Geralmente são sentimentos, são pensamentos sabotadores. Quais são os pensamentos sabotadores? Eu não consigo resistir, essa comida é forte demais para mim. Ou então ela pode pensar assim, eu tive um dia tão estressante, eu mereço comer, eu mereço comer isso tudo de uma vez, sendo que ela tem um alívio temporário daquela angústia, mas depois vem exatamente o que você falou, um sentimento de culpa, a famosa tristeza. Consciência pesada. Não é? Aí eu te pergunto, Vanessa, esse tipo, a pessoa vai ao nutricionista e hoje, qual o perfil etário que as pessoas têm tido muita compulsão alimentar? Ou existem momentos, eu estou mudando de serviço, ou agora o motivo é crise, ou é porque eu estou casando, ou eu estou engravidando. O que tem levado as pessoas a se justificar e se sabotar, falando que isso é o motivo que leva à compulsão alimentar? Bom, o que eu percebo muito em consultório é a presença dessa compulsão nessa fase que o paciente está em plena atividade laboral.
Então, ele está sendo muito exigido do trabalho, o nível de estresse está muito elevado e isso vai se tornar o gatilho para que essa compulsão desenvolva. Porque, geralmente, esse paciente ele tem alguma coisa genética já e ele tem uma alteração genética para essa doença e aí esse gatilho faz com que esse gene ele seja expresso e ele comece a desenvolver a compulsão alimentar. Mas como a gente também tem várias estratégias para poder lidar com isso, isso pode ser transitório. Então, essa pergunta que você fez, vai casar, tá desesperado e... Não pode ter cura. A pessoa pode deixar de ser compulsiva? Eu não diria cura, mas ela poderia ficar no estado de hibernação. Vai ficar quietinha ali, ela está conseguindo o controle, ela está dando conta, ela está fazendo as estratégias para conviver bem com aquilo. Mas é uma coisa que vai estar ali latente nela, então ela tem que sempre estar cautelosa, cuidadosa, saber ter ciência que ela tem esse problema de saúde, não pode ignorar jamais o problema. Doutora, é igual um vício? Exatamente. É igual viciar? Exatamente o que eu ia te falar. A doutora Vanessa lembrou bem. Existe um tratamento, mas cura realmente é um termo, assim, é um significado que não sei se aplica bem ao caso, não. Porque, de fato, a compulsão alimentar ela tem muita semelhança com diversos transtornos de uso de substância, como, por exemplo, cocaína ou crack, né? O cérebro tem aquela parte do cérebro de recompensa, ela é extremamente, fortemente ativado nesses episódios e aí faz com que a pessoa repita esses episódios, né? Em casos leves, seria um episódio de comer compulsivo por mês, por semana, durante 3 meses, a gente já pode fazer o diagnóstico. Agora, em casos extremamente graves... Quantas vezes por semana? Uma vez por semana. Já é compulsivo? Já é chamado transtorno por mais de 3 meses. Peraí, vamos entender esse negócio. Você chega... E os dias da fúria? A gente pode ter momento de fúria, não? Pode. Assim, de fúria. Atividades festivas, né? Um casamento, festas de finais de ano, não entram na conta aí, não. Mas a pessoa que mesmo não sendo obesa, 1/3 das pessoas com transtorno de comer compulsivo não são obesos. Né? Olha, 1/3. importante. Então, o que acontece? Então, uma vez na semana, de momento de fúria, pode abrir o olho. Já é o diagnóstico. Então, tendo 4 vezes no mês já é um diagnóstico? 4 vezes no mês. Se todo fim de semana a pessoa já tem aquele episódio que ela se descontrola, ela come muito, sente desconfortavelmente cheia, sente culpada depois, né? Come em segredo, em sigilo, isso já é um diagnóstico de transtorno de comer compulsivo. Viu, né, gente? Vamos ficar atentos. Tem alguns testemunhos? Vamos ouvir aí, vocês comentam a respeito disso? Vamos lá. Olá pessoal, me chamo Henrique, tenho 33 anos, sou atleta profissional de MMA, sou atleta de alto rendimento e estou aqui hoje para falar com vocês sobre a compulsão alimentar. Eu já sofri muito com isso e hoje consigo ter um controle, né? Já consigo controlar isso junto com a ajuda da minha nutricionista. E o período que eu mais tinha essa compulsão alimentar, que eu comia muito, não conseguia parar de comer, nunca estava satisfeito, comia horrores, né? E esse período que acontecia isso, sempre quando eu estava muito ansioso ou quando eu estava nervoso, né? Sempre me atacava, principalmente em período de luta, quando estava chegando próximo às lutas, isso me atacava muito e me atrapalhou muito. E depois eu consegui ter esse controle e depois quando eu tinha qualquer coisa emocional, como eu falei, né, se eu tivesse uma briga, alguma coisa, sempre me atacava também. Eu sempre comi muito com essa compulsividade e não conseguia controlar. Hoje eu consigo controlar, porque eu dependo do meu corpo, né, eu sou atleta, hoje eu consigo controlar muito bem. Mas isso me atrapalhou muito. Me atrapalhou muito porque eu não conseguia ter um rendimento depois no dia após dessa compulsividade. Não conseguia ter treinos bacana.
E alguns trabalhos de moda também, por comer muita gordura, muita fritura, me atrapalhava também. Mas é isso aí, hoje eu consigo controlar. E a melhor coisa que a gente possa fazer é trabalhar a mente e ter um profissional atrás para estar ajudando a gente, ok? Um abraço. Olá, meu nome é Débora, eu tenho 24 anos, eu sou estudante de nutrição. Então, a minha compulsão alimentar começou há mais ou menos uns 2 anos atrás. Eu comecei a descontar as minhas emoções na comida. Se eu estava muito triste, eu comia muito. Feliz para comemorar, vamos comer muito. Se eu estava ansiosa para que algo acontecesse na minha vida, eu comia bastante. Então, assim, e eu passava muito mal. Dores de cabeça, dor no corpo, tonteira. E é aquela coisa que você não se sentia saciado, mas você sentia que tinha alguma coisa a mais dentro de você, sabe? Era uma coisa muito louca. E eu comecei a preocupar comigo, porque eu não estava além do peso nem nada disso, mas eu estava com muita dor de cabeça. Tanto que eu cheguei em vários médicos para descobrir o que era, e nenhum deles falaram para mim que era comida. Quem descobriu foi eu mesma. E eu parei e pensei, não, eu preciso melhorar. Depois do que aconteceu comigo, eu fiquei 3 dias passando muito mal. O intestino não funcionava bem. Eu fiquei 3 dias praticamente deitada, porque eu não conseguia me levantar. E aí eu levantei e falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a malhar, a entrar na academia e descobri que aliviava a tensão. Eu não descontava na comida. Então, todas as minhas emoções eu deixava lá na academia. E aí procurei um nutricionista para me ajudar, né? E foi aí que eu comecei a me alimentar melhor, a ver que tinha jeito para mim, né? Fui diminuindo açúcar, fui diminuindo tudo e hoje eu me considero uma pessoa muito saudável, sem compulsão alimentar, consigo controlar todas as minhas emoções. Uau! Legal. Todos os pacientes da Vanessa, né, Vanessa? Isso. Interessante, porque no caso dela, por exemplo, ali, eles não estavam obesos, né? Eles sentiam mal. No caso dele, profissionalmente atrapalhou. Isso. E ela, o mal-estar, intestino, essas coisas. Mas hoje, infelizmente, eu até pergunto, doutor, a maioria das pessoas estão obesas. Por isso que hoje bariátrica virou dieta. Às vezes as pessoas até engordam mais para já entrar na bariátrica logo, que não foi o objetivo inicial dessa cirurgia. A gente já teve até vários cirurgiões aqui falando sobre essa utilização indiscriminada de cirurgias bariátricas, porque aí não muda a mente, não altera, é um problema, tem um tanto de gente perdendo a cirurgia aí, porque tá tudo cangou, tudo de novo, porque na verdade a compulsão não tratou. Realmente, né? É muito importante, na compulsão, o tratamento mais indicado é a terapia cognitivo-comportamental, é o que mais tem evidência de eficácia. E o que é esse tratamento? É um tratamento psicológico que vai certinho nos pensamentos sabotadores. Sim. Isso que é importante frisar aqui novamente. Eu vou comer porque eu mereço. Eu briguei com meu marido, com a minha esposa, vou comer para aliviar a tensão. Isso que a gente tem que trocar esses pensamentos por pensamentos funcionais. Sim. Calma, né? Eu vou fazer outra coisa, calma, daqui a pouquinho eu vou almoçar, eu posso esperar. Né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.